Fala pessoal, você deixando o canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Root. Root é um jogo de 2018 do autor Cole Wehrle, publicado aqui no Brasil pela Meeple BR. E Root é um jogo que, como eu falei lá nas nossas enquetes de Instagram, lá no Instagram, pegou o conceito de assimetria nos jogos de tabuleiro e levou a outro patamar. Para quem não sabe, um jogo de tabuleiro assimétrico são aqueles jogos onde cada jogador joga com uma regra um pouco diferente, né? Existem regras específicas que se aplicam apenas a um jogador e outros não. Isso é bem comum em jogos onde cada jogador interpreta um personagem diferente, por exemplo. Só que o autor do Root, né, o Cole Wehrle, resolveu pegar esse conceito de assimetria e extrapolar, levar a outro patamar. Porque a gente tem Root, é um jogo de guerra, né? Onde nós temos várias facções, é uma guerra entre animais fofinhos na floresta. Nós temos vários grupos de animais aqui, facções, guerreando pelo controle da floresta, da madeira, e cada um joga de um jeito completamente diferente. E essa é o grande charme, a grande genialidade do Root, e ao mesmo tempo é a sua grande maldição. Porque é difícil você conseguir colocar ele para jogar, considerando que você, se for, por exemplo, um grupo novato que vai jogar ele pela primeira vez, vai precisar praticamente aprender 4 regras diferentes, né? Uma para cada grupo, uma para cada facção. Então a intenção dessa série de vídeos, porque vai ser uma série de vídeos, nesse vídeo inicial nós vamos apenas mostrar as regras básicas, aquelas que se aplicam a todos os jogadores, e nós teremos depois um vídeo para cada uma das facções, certo? Explicando as regras de cada um. Então, a ideia é que, por exemplo, se você tem um Root aí na sua casa, na prateleira, ou então tem vontade de comprar, mas nunca comprou pensando justamente nessa dificuldade, você possa indicar para os seus amigos, vamos jogar o Root lá em casa, dia tal, e você manda para eles os vídeos aqui do nosso canal. Cada jogador assiste esse vídeo, né, que é o vídeo das regras gerais, mais o vídeo apenas da sua facção específica, e fica com as regras ali na ponta da língua, e você consegue jogar superando essa dificuldade de ter tantas regras diferentes. O problema não é nem ser muitas regras, o problema é que são regras diferentes que vão se aplicar apenas a um jogador específico. Então, com essa nossa série de vídeos, nós vamos ajudar aí os jogadores nessa dificuldade. Então, nesse nosso vídeo inicial, nós vamos explicar apenas aquelas poucas regras gerais, aquelas poucas regras que se aplicam a todos os jogadores. Como vocês verão, a maior parte das regras vão ser explicadas nos vídeos seguintes, porque são regras que variam de um jogador para outro, de um time, de um exército para o outro. Então, vamos começar aqui pela preparação. A preparação, vocês verão que até ela tem um passo a passo que deve ser cumprido por cada jogador. E quando eu for explicar as regras de cada jogador, né, de cada time, de cada facção, de cada exército, eu explicarei detalhadamente. Mas vamos explicar aqui primeiro aqueles passos da preparação que são gerais, né, que vão valer sempre, independentemente de quantos e quais jogadores estejam jogando. Primeiro de tudo, deve ser feita a escolha das facções, certo? Se você é um jogo que dá para jogar de 2 a 4 jogadores, pelo menos nessa versão básica, existem expansões que aumentam aí essa quantidade, e os jogadores devem escolher, seja por sorteio, seja por comum acordo, quais as facções que irão utilizar, certo? Se você estiver jogando com 4 jogadores, vão ser evidentemente todas elas, os marqueses, que são os gatinhos aqui laranjas, a dinastia das rapinas, que são os passarinhos azuis, a aliança da floresta da madeira, que são esses bichinhos verdes aqui, parece um rato ou um coelho, não sei, e o malandro, que é esse guaxinim cinza. Cada jogador vai receber esse tabuleiro individual, que é correspondente à sua respectiva facção. E você deve ter cansado de me ouvir aqui no canal sempre dizer: escolha o jogador inicial pelo método que você quiser. No caso de Root, isso não se aplica. Existe uma ordem específica para os jogadores jogarem e ela deve ser seguida sempre. Inclusive, é bastante adequado que os jogadores se sentem nessa ordem específica ao redor da mesa. Então, é exatamente essa ordem que eu mencionei alguns segundos atrás. Primeiro, os marqueses, depois a dinastia das rapinas, depois a aliança da floresta da madeira e, por último, o malandro. Se você não estiver jogando com todos os 4 jogadores, você remove quem não está presente
e mantém os demais na mesma ordem. Inclusive, a regra sugere, como cada facção, cada exército joga de um jeito muito diferente, é complicado aí manter o equilíbrio, né? Elas foram muito bem pensadas para que houvesse um equilíbrio ali entre elas. Então, quando você remove uma delas, existe o perigo de gerar um desequilíbrio. Então, o próprio manual sugere, para manter o mais equilibrado possível, que quando você for jogar com apenas 2 jogadores, use os Marqueses e a Dinastia das Rapinas. Um terceiro jogador, você mantém esses 2 e acrescenta a Aliança ou o Malandro. Aí o manual diz que pode ser um ou outro. E com 4 jogadores, evidentemente, você usa os 4. Mas isso é apenas uma sugestão. Se vocês quiserem, depois de jogar várias partidas, quiserem experimentar outras combinações, fiquem à vontade, certo? Em seguida, continuando a preparação, você vai pegar os marcadores de pontuação, né? Cada um corresponde a uma das facções, e vai posicionar aqui na posição 0 da trilha de pontos de vitória. Os marcadores, evidentemente, das facções que estiverem em jogo, né? Vai distribuir as cartas, nós temos esse baralho aqui, você embaralha ele muito bem e distribui 3 cartas para cada jogador, certo? A quantidade, a mão inicial de cartas é de 3 por jogador, cada jogador recebe as suas cartas e as mantém em segredo dos demais. As cartas que sobrarem você deixa por perto, formando um monte de compras, ok? Depois, ainda na preparação, você vai posicionar as ruínas. Veja que no tabuleiro existem vários espaços aqui, quadradinhos. A regra chama de espaços para construção. Existem 4 deles que tem uma letrinha R desenhada. Eu acho que a câmera não vai conseguir mostrar muito bem, até porque eu estou gravando o vídeo de noite com iluminação meio improvisada, mas existem 4 espaços onde tem uma letra R de ruína. Você vai pegar esses marcadores aqui que mostram as ruínas, certo? Aqui uma construçãozinha em escombros, e colocar nesses 4 espaços de ruína, certo? Por último, nós vamos posicionar os itens lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo mover a câmera aqui para mostrar a vocês. Existe esse espaço com 12 espaços para itens, certo? Você vai pegar essas fichinhas dos itens e colocar nos espaços correspondentes. E está pronta a preparação, digamos assim, geral, a preparação que vale para todos, independentemente de quantos e quais exércitos estejam em jogo. Para finalizar a preparação, você tem que recorrer aos tabuleiros individuais dos jogadores. Os jogadores na ordem, é importante que atentar para a ordem correta, que é novamente aquela ordem que vocês já devem ter decorado, né? Marqueses, Dinastia das Rapinas, Aliança da Floresta da Madeira e Malandro. Na ordem, seguindo essa ordem, cada jogador vai pegar o seu tabuleiro individual, virá-lo ao contrário, e aqui nós temos uma série de instruções que ele deve seguir na preparação. Essas instruções eu não vou explicar aqui, vocês vão ver cada uma delas quando eu fizer o vídeo específico de cada facção. Tá vendo aqui o passo a passo da preparação para cada facção. Finalizado esse passo a passo, estamos prontos para começar a jogar. Como eu disse, nesse vídeo eu vou explicar apenas os conceitos básicos que se aplicam a todos os jogadores, e independentemente da facção, independentemente do exército. Começando aqui pelo mapa da Floresta da Madeira. Nós temos aqui esses espaços redondos, onde as árvores são pintadas nas cores amarelo, laranja e vermelho, que são as clareiras. As clareiras amarelas são as clareiras de coelho, as laranjas, as clareiras de rato, e as vermelhas, as clareiras de raposa. A cor, assim, às vezes não ajuda muito, principalmente o laranja e o amarelo são muito parecidos, dependendo da iluminação, mas para facilitar ele tem um íconezinho aqui ao lado, que indica, ó, aqui, que indica a qual animal pertence àquela clareira, né? As raposas, vermelho, os ratos, laranja, ou os coelhos, amarelo. Dentro da historinha de faz de conta do jogo, é como se aquela clareira fosse habitado por uma população daquele tipo de animal. E as clareiras são interligadas por caminhos, que são essas trilhazinhas brancas, e esses pedaços de floresta, né, de área onde só existe mato verde, né, que são separados pelas estradas, é o que a regra chama de floresta. Então, sempre que a regra disser assim, o jogador entra numa floresta, sai da floresta, passa de uma floresta para outra, ele está se referindo a cada um desses pedaços, desses blocos do mapa que são separados pelas estradas, certo? Então, clareiras, caminhos e florestas. O rio ele é meramente decorativo, certo? Então, o rio não separa
a floresta em 2 pedaços, nem a clareira em 2 pedaços. A não ser existem algumas expansões onde o rio torna-se relevante. Mas para o jogo básico, é o que nós vamos explicar aqui, o rio é meramente decorativo. O próximo conceito que vocês precisam entender, que vai ser aplicável a todas as facções, é o conceito de se movimentar. Como quase tudo no jogo, vai variar de uma facção para outra, exatamente quando ela pode se movimentar, se existe algum requisito para que ela se movimente, se elas podem se movimentar no começo da rodada, no final da rodada, se ela precisa pagar algum tipo de custo para se movimentar. Mas, enfim, deixando de lado esses requisitos que vão variar de uma facção para outra, o que é que não varia? O que é que vai ser sempre igual de uma facção para outra em quesito de movimentação? É que uma movimentação consiste em você mover quantos guerreiros você quiser, e aí a gente entra o conceito de guerreiros. Guerreiros são essas pecinhas, né, os peõezinhos, com exceção do malandro. O malandro, embora a aparência dele seja como a de um guerreiro, ele, para efeitos de regra, não é considerado um guerreiro, mas vocês vão entender isso quando fizermos o vídeo do malandro, certo? Por enquanto, esqueçam ele momentaneamente. Você vai mover quantos guerreiros você quiser de uma clareira para outra vizinha, certo? 2 clareiras que sejam interligadas por um caminho, certo? Então, isso conta como um movimento. Se a regra específica do seu exército disser assim, faça 2 movimentos, ou faça um movimento para cada X coisas que você fizer, enfim. O que ele quer dizer com um movimento? Um movimento é você pegar qualquer quantidade de guerreiros, desde 1 até todos, os guerreiros seus, evidentemente, presentes em uma clareira, e transportá-los para uma clareira que se conecte por um caminho. No entanto, para que seja possível fazer isso, e isso vale para todas as facções, para todos os exércitos, você só pode fazer um movimento se a clareira de origem ou de destino for governada por você, certo? E aí a gente entra num outro conceito, que é o conceito de governar. Considera-se que uma facção governa uma clareira quando no somatório de guerreiros e construções ela é a que tem o maior número ali. Então, por exemplo, construções. O que você quer dizer com construções? Vocês vão ver que cada uma das facções, além dos peõezinhos, das pecinhas bonitinhas aqui, dos animaizinhos, tem também outras peças assim de papelão, de cartonado. Todas essas peças que forem quadradas é o que eles chamam de construções. As construções só podem ser posicionadas nas clareiras dentro desses espaços quadrados destinados à construção, certo? Se numa determinada clareira todos os espaços estiverem preenchidos, você simplesmente não pode construir ali. Então, existem ainda outros marcadores que são redondos. Sempre que um marcador redondo é chamado de marcador mesmo. Então, sempre que a regra disser construções, não se consideram os marcadores redondos, certo? Vocês vão entender melhor, é claro, quando eu estiver explicando cada uma das facções. Então, você vai fazer um somatório, somando as construções e os guerreiros, quem é que tem o maior número naquela clareira. Nesse nosso exemplo aqui, os gatinhos, né, os marqueses, têm 4, né? 3 guerreiros e uma construção. Digamos que eles tivessem, por exemplo, esse marcador aqui também. Mas o marcador não entra na conta, certo? Tudo que for redondo não entra na conta. Enquanto a dinastia das rapinas teria 2, um guerreiro e uma construção. Então, na nossa matemática aqui ficou 4-2 para os marqueses. Isso significa que os marqueses governam essa clareira. Esse é o conceito de governar. Em caso de empate, nenhum dos dois governa, certo? Então, para que serve o conceito de governar? Vai servir para um monte de coisas nas variadas regras de cada um dos exércitos, mas a princípio ela sempre serve também para isso. Para você mover, realizar a ação de movimentar, você sempre tem que os guerreiros saírem ou a clareira de origem ou a de destino, ou as duas, evidentemente, tem que ser governada pelo jogador que efetua o movimento. O próximo conceito importante que vale para todos os jogadores são as cartas, certo? Vocês lembram que logo no começo cada jogador recebeu 3 cartas, né? As cartas, vamos falar aqui um pouco da anatomia da carta, certo? A carta ela tem basicamente 2 informações relevantes. Aqui na parte de cima, ela tem aquilo que se chama o naipe da carta, como se fosse um naipe de baralho mesmo, ás, espada, ouro. Então, o naipe da carta aqui em Root
são justamente os animaizinhos que habitam a floresta. Nós temos o naipe de rato, o de coelho, o de raposa e o de pássaros, certo? E aqui na parte de baixo da carta nós temos outra informação, que é qual é o benefício, o que é que você ganha quando você cria aquela carta. Então são basicamente duas formas de jogar a carta. Você pode jogar pelo naipe, como chama a regra, ou você pode criar, certo? Vamos explicar cada uma dessas coisas. O que quer dizer jogar pelo naipe? Cada uma das facções, na sua regra específica, que vocês vão entender melhor quando eu estiver fazendo o vídeo de cada uma delas, vai ter uma série de ações onde vai dizer: jogue uma carta de naipe tal para fazer tal efeito. Então, basicamente, isso é jogar pelo naipe. De acordo com a regra específica de cada facção, jogar uma carta de um naipe X para realizar um efeito Y. E 99,9% das vezes, que naipe é esse? É o naipe onde você quer realizar o efeito. Então a regra específica daquela facção diz que você pode realizar um efeito tal numa clareira se você jogar uma carta, ou duas, ou três, enfim, conforme a regra específica de cada facção, do naipe correspondente. Sempre que ele usar essa expressão, o naipe correspondente é o naipe da clareira onde você quer realizar o efeito. Então nós temos, por isso que os naipes coincidem com os tipos das clareiras, né? As clareiras de raposa, o naipe de raposa, vermelho; as clareiras de coelho, o naipe de coelho, laranja; e as de rato, laranja; e o coelho, amarelo. E os pássaros? Bem, os pássaros não vivem em clareira nenhuma, eles voam, então eles estão pela floresta inteira. Por esse motivo, as cartas de pássaros são coringas. Sempre que você precisar gastar uma carta pelo naipe e você não quiser ou não puder usar o naipe correspondente, o naipe certo, digamos assim, você pode usar uma carta de pássaro no lugar. Ela é um coringa, sempre pode substituir nesse tipo de uso específico, né, que é usar pelo naipe, certo? Uma carta de pássaro sempre substitui outra, mas o inverso não é verdadeiro, certo? Existem algumas ações que podem pedir para você utilizar especificamente uma carta de pássaro. Aí, nesse caso, tem que ser a de pássaro mesmo. A segunda forma de usar a carta, como eu disse, é criar uma carta. Cada uma das facções, você já deve ter cansado de me ouvir dizendo isso, cada uma das facções vai ter formas diferentes de criar, vai ter um momento diferente da sua rodada em que ele pode criar, certo? Todas elas, já adiantando um pouco de spoiler, todas as facções na sua rodada vão ter as ações divididas em 3 fases, em 3 etapas, que a regra chama de amanhecer, dia e anoitecer. Algumas facções criam durante o amanhecer, outras criam durante o dia, e assim por diante. O momento exato em que essa criação da carta pode ser feito varia. Mas em que consiste criar? Quando a regra específica da sua facção disser: crie cartas em tal momento. O que ela quer dizer com isso? Criar é você baixar uma carta, né, jogar uma carta na sua frente, atentando-se aqui para o efeito de baixo, certo? E aí, para você poder criar, você tem que ter aquilo que ele chama de peças artesanais, certo? As peças artesanais, mais uma vez, variam de facção para facção, mas funcionam todas elas de maneira semelhante. As peças artesanais vão estar aqui nesse canto inferior esquerdo da carta. Não sei se a iluminação e a câmera vão ajudar muito, mas, por exemplo, para você criar essa carta, aqui nós temos 2 figuras de coelho. Isso significa que o jogador que quiser criar essa carta, né, ou seja, utilizá-la atentando aqui para a metade de baixo, vai precisar ter 2 peças artesanais em clareiras de coelho. Essa aqui, por exemplo, quem quiser criá-la vai ter que ter 3 peças artesanais em clareiras de rato, certo? Você vai ter o símbolozinho do tipo de clareira, onde o jogador precisa ter as suas peças artesanais para poder criar essa carta. E o que bexiga é peças artesanais. Varia de facção para facção. No caso dos marqueses, as peças artesanais são as oficinas, só para dar um exemplo. Então, por exemplo, se o marquês quiser criar uma peça, quiser criar uma carta, desculpe. Por exemplo, se ele quiser criar esta carta aqui, o requisito para a criação dessa carta são 2 peças artesanais em clareiras de coelho. Então, ele teria que ter oficinas em 2 clareiras de coelho, ou então 2 oficinas em uma clareira só. Enfim, ele teria que ter 2 oficinas em clareiras de coelho para poder criar essa carta. No caso das rapinas, mas tudo isso a gente vai explicar com mais detalhes nos vídeos próprios de cada facção. Mas no caso das rapinas, a peça artesanal que ele chama são os ninhos, que é essa pecinha aqui. No caso da Aliança da Floresta da Madeira, a peça artesanal
são marcadores de simpatia, que é uma pecinha verde, enfim, não estou com ela na mão agora para mostrar a vocês, mas vocês vão ver quando eu for explicar cada uma das facções. Cada facção tem um tipo diferente de peça que eles chamam de peça artesanal. Para você poder criar uma carta, você precisa ter aquela quantidade exigida de peças artesanais naquele tipo de clareira correspondente. E aí, quando você cria a carta, o que acontece? Muitas delas lhe dão um efeito aqui embaixo, aí você tem que ler a carta e aplicar conforme está escrito, e outras delas lhe dão efeitos permanentes. No caso dessas que dão efeitos permanentes, você deixa a carta por perto com você enquanto o efeito estiver em vigor, e muitas delas lhe dão itens que lhe dão pontos de vitória. Por exemplo, essa aqui, você, quando cria a carta, você adquire este item aqui, que são as moedas, e ao fazer isso você ganha 3 pontos de vitória. Só que tem um detalhe importante, nessas cartas criadas, nessas cartas que quando você cria, você ganha um item, você só pode criar se o item estiver disponível, lá naquele estoque lá de cima. Se o item em questão já não estiver mais disponível, você simplesmente não pode criar a carta, você só pode utilizá-la pelo naipe, certo? Então, essa é a primeira forma de ganhar pontos de vitória que eu menciono, mas não é a principal, que é criar cartas desse tipo específico de carta, né? Criar cartas que lhe dão itens e a posse daquele item lhe dá pontos de vitória que você marca imediatamente aqui nessa trilha. Vamos falar agora do último conceito, que é do penúltimo, né? Porque falta falar também de como é que se ganha o jogo. Mas o penúltimo conceito, que é geral, que vale para todo mundo, que são as batalhas. Como é que funciona a batalha? Como eu disse, Root é um jogo de guerra, então vai ter batalha. Cada facção vai ter um momento específico de batalhar, né? Algumas delas, para batalhar, precisam pagar um determinado requisito. Algumas delas batalham no início da sua rodada, outras no meio, outras no fim, mas enfim. Esquecendo toda essa parte que diz respeito a cada facção específica, a parte que vale para todo mundo é a seguinte. O jogador atacante, né, o jogador da vez, escolhe a clareira da batalha, a clareira onde ele quer que a batalha aconteça. Essa clareira precisa ter no mínimo um guerreiro seu próprio, certo? Um guerreiro do jogador atacante. Tem que ter no mínimo um guerreiro lá. E tem que ter no mínimo uma peça de outro jogador que vai ser o alvo do ataque. E quando eu digo peça, não precisa necessariamente ser um guerreiro. Você poderia, por exemplo, os marqueses aqui poderiam fazer um ataque nessa clareira, com ela possuindo apenas uma construção aqui, um ninho da dinastia das rapinas. É perfeitamente possível, certo? Ou seja, repetindo, o jogador da vez, o jogador atacante, tem que ter no mínimo um guerreiro, e o jogador alvo, o jogador atacado, tem que ter no mínimo qualquer peça naquela clareira escolhida para ser a clareira da batalha, certo? Então o jogador atacante, o jogador da vez, vai rolar esses 2 dados. Os dados têm 12 lados, mas tem apenas 4 números, né, de 0 a 3. Ele vai rolar os 2 dados. O dado de maior valor é o resultado do ataque e o dado de menor valor é o resultado da defesa. No entanto, ambos os valores estão limitados ao número de guerreiros que cada lado possui naquela batalha. Ou seja, na prática, vai ser o número de guerreiros presentes ou o número tirado no dado, o que for menor, né? Na prática é isso. A força de combate naquela batalha vai ser o número de guerreiros presentes ou o número tirado no dado, o que for menor. Nesse caso aqui, por exemplo, se o azul não tem nenhum guerreiro, a força de combate dele seria 0, né? Mas vamos voltar para o exemplo anterior, onde ele possuiria um guerreiro. Por acaso, por coincidência, deu empate, né? Deu exatamente 2 guerreiros e o número 2, um guerreiro e o número 1. Então acaba que o exemplo não ficou muito legal. Mas, por exemplo, se aqui os marqueses tivessem tirado 3, a força de ataque deles, a princípio, seria 2, porque é o número de guerreiros que ele tem. Então é o número tirado no dado ou o número de guerreiros, o que for menor. O dado de maior valor vai para o ataque, o dado de menor valor vai para a defesa. Essa é, digamos assim, a força de combate básica aplicada no ataque. Mas existem ainda bônus, certo? Pontos de combate adicionais que podem ser ganhados por um ou pelo outro lado, a depender de uma série de fatores, como cartas que dão poderes especiais ou poderes especiais das facções. Esses pontos de combate bônus não são limitados pela quantidade de guerreiros. O único que é limitado pela quantidade de guerreiros
é o ponto de combate básico, digamos assim, que é aquele que você tira no dado. Existe um ponto de combate bônus específico que vale para todo mundo, independe de carta, independe de poderes especiais dos exércitos, que é o adversário indefeso. Sempre que você estiver atacando um adversário e ele não tiver nenhum guerreiro lá, ele tem apenas outros tipos de peça, mas guerreiro que é bom mesmo, ele não tem nenhum, a gente diz que esse adversário está indefeso. Então, o seu adversário, né, o que está fazendo o ataque contra o indefeso, recebe um ponto de combate a mais, um ponto bônus, certo? Esse é o adversário indefeso. Ainda no conceito da batalha, na ideia da batalha, nós precisamos falar das cartas de emboscada. O que são cartas de emboscada? Ela é uma carta, como outra qualquer, que o jogador pode receber e ficar com ela na mão. De que maneira o jogador recebe cartas é outra coisa que vocês vão ver quando eu explicar as regras de cada facção, certo? Então, quando um jogador é atacado, quando ele é alvo de um ataque, se ele tiver uma carta de emboscada na mão, correspondente à clareira da batalha, uma carta, lembra aquele conceito que eu expliquei, né, de carta correspondente, quer dizer, do mesmo naipe. Ele pode, se quiser, jogar a carta de emboscada antes do ataque acontecer. Ele vai dizer, opa, vai me atacar? Não, ainda não, porque eu tenho uma carta de emboscada. E ele joga essa carta de emboscada. Isso o jogador alvo, o jogador que está sendo atacado. Desde que a carta de emboscada seja correspondente à clareira da batalha. Lembrando sempre que os pássaros são coringa, certo? Então, qual é o efeito de uma carta de emboscada? Ela vai causar 2 danos imediatos ao atacante, certo? 2 danos imediatos ao atacante. Se uma vez contabilizados esses danos, e a gente já chega lá, você vê que o ataque tornou-se impossível, o ataque simplesmente não acontece, ele acaba antes mesmo de começar. Se, mesmo sofrendo esses danos, o ataque continua sendo possível de acontecer, você vai resolver o ataque normalmente, da forma que eu explico daqui a pouco, certo? Quando o defensor joga uma carta de emboscada, se ele tiver e quiser usar, o atacante também pode jogar uma contra-emboscada, que nada mais é do que jogar uma outra carta da emboscada, desde que seja correspondente à clareira da batalha ou coringa, e aí anula a carta de emboscada jogada pelo atacante, anula a carta de emboscada jogada pelo defensor, e o ataque ocorre normalmente. Então, como é que se resolve um ataque, digamos assim? Você primeiro faz esse cálculo dos pontos de combate de cada lado, quantos pontos de combate cada lado na batalha obteve, e aí você remove de um jogador uma quantidade de peças igual aos pontos de combate obtidos pelo adversário. Então, nesse nosso exemplo aqui, as rapinas fizeram 1 ponto de combate, né? Porque tiraram 1 no dado, tinha um guerreiro, ok. E os marqueses fizeram 2 pontos de combate, porque tiraram 3 no dado, mas só tinham 2 guerreiros, então o número de guerreiros limita, supondo que ninguém tenha ponto bônus nenhum, ficou aí 2-1. 2 pontos de combate para os marqueses, 1 para as rapinas. Então, ao mesmo tempo, os jogadores vão remover peças, uma quantidade de peças igual ao número de pontos de combate do adversário. Então, os marqueses teriam que remover 1 peça e as rapinas teriam que remover 2. Quem escolhe a peça que vai remover é o próprio dono delas, mas ele primeiro tem que remover todos os guerreiros e só quando não tiver mais nenhum guerreiro é que ele pode remover outras peças. Então, no nosso caso aqui, digamos que o marquês retirasse esse bonequinho, porque ele sofreu 1 de dano, e as rapinas, ele sofreu 2 de dano. Então, primeiro ele tem que remover o guerreiro, mas ele tem que remover mais uma. Então, ele remove essa construção. Sempre que na sua vez de jogar, o adversário for obrigado a remover alguma peça que não seja um guerreiro, seja uma construção, seja um outro tipo de marcador, você ganha 1 ponto de vitória para cada peça removida, certo? Então, nesse nosso exemplo aqui, nessa batalha, como nós tivemos essa construção aqui, esse ninho removido pelas rapinas, os marqueses ganhariam 1 ponto de vitória. E, bom, basicamente essas são as regras básicas, as regras gerais que vão se aplicar a todo mundo. Falta explicar só como é que se ganha o jogo, né? Existem 2 formas de ganhar o jogo. A primeira delas é chegando a 30 pontos de vitória. O primeiro jogador que chegar a 30 pontos de vitória ganha automaticamente, imediatamente. E a segunda delas é usando as cartas de domínio. Como é que funcionam as cartas de domínio? Aqui nós temos o exemplo de uma. Ela é uma carta normal, que o jogador vai adquirir e pode usar. A carta de domínio, ela só pode ser usada pelo naipe. Ela não existe efeito dela que ela possa ser criada, certo? Ela sempre só pode ser usada pelo naipe. Uma vez que você usa a carta de domínio,
qualquer jogador usa carta de domínio, usa pelo naipe, né, para realizar os efeitos lá correspondentes conforme a sua facção. A carta de domínio não vai para o descarte, como acontece com as demais. Ela fica de lado, por perto, aqui ao alcance dos demais jogadores, e qualquer jogador em rodadas posteriores pode reivindicar aquela carta de domínio para si. Desde que, o jogador, no momento que faz essa reivindicação, já tenha pelo menos 10 pontos. Você não pode reivindicar a carta de domínio se você tiver 9 pontos ou menos. 2, você gaste uma carta do naipe correspondente. Então, por exemplo, essa carta de domínio aqui de rato, para eu reivindicar ela, eu tenho que estar na minha vez de jogar, evidentemente, eu tenho que já ter no mínimo 10 pontos e eu tenho que gastar uma carta de rato, certo? Eu gasto pelo naipe uma carta do naipe correspondente à carta de domínio, e aí eu pego essa carta de domínio para mim, certo? Ela torna-se disponível para ser pega a partir do momento em que algum jogador utiliza ela como uma carta normal, e ela fica lá disponível para ser pega. E uma vez que alguém pega ela, conforme isso que eu acabei de explicar, ela vem para a frente aqui, para a área de jogo do jogador que a pegou, que a reivindicou, e esse jogador remove o seu marcador de pontuação. Ele abre mão dos pontos de vitória, ele não vai mais contar ponto de vitória pelo jogo inteiro. A única forma de ele ganhar passa a ser a seguinte: no caso das cartas de domínio de rato, de raposa e de coelho, ele precisa, no início da sua rodada, na hora que ele começa a sua rodada, controlar, lembra daquele conceito de controlar, não, aliás, de governar, lembra do conceito de governar? Então, ele precisa governar 3 clareiras de rato, se ele tiver a carta de domínio do rato, 3 clareiras de coelho, se tiver a carta de domínio do coelho, e assim sucessivamente, né? Isso é no começo da sua rodada, então você nunca vai poder pegar uma carta de domínio e ganhar o jogo imediatamente, porque vai ter que dar no mínimo mais uma volta para chegar na sua vez de novo. Se no início da sua jogada, quando você começa a jogar, você controla, você governa 3 clareiras do animal correspondente àquela carta de domínio que você reivindicou para si, você ganha o jogo. Exceto as cartas de pássaro, né? Já que não existem clareiras de pássaro. No caso das cartas de pássaro, você ganha se você reivindica a carta de domínio do naipe de pássaro para você, você ganha se no início da sua rodada, no início de alguma rodada sua, até o final do jogo, você controle as 4 clareiras das esquinas, certo? Essa e essa aqui, que eu acho que tá dando nem para ver no vídeo, certo? Então essas são as cartas de domínio. Essas foram basicamente as regras gerais que se aplicam a todo mundo. O vídeo ficou um pouco comprido porque eu expliquei detalhadamente, mas vocês viram que são relativamente poucas as regras que se aplicam a todo mundo. A maior parte delas vocês vão ver realmente nos próximos vídeos. Mantenham-se aí acompanhando o canal. Nos próximos dias vão sair os vídeos com as regras de cada uma das facções. Até lá!